Esta casa é a caixa de ressonância do pensamento moderno. Tudo que se aprova na Câmara Municipal de São Paulo vai para o Brasil inteiro. Eu investigava, ia aferir, dava nomes. Fulano de tal, pedófilo. Essa casa aqui é que nem panela de feijão, só vai na pressão. A Câmara de Vereadores de São Paulo tem quase 500 anos. Ao longo do tempo, o Legislativo Municipal, conhecido como a Casa do Povo, funcionou em muitas sedes. Desde 1969, é no Palácio Anchieta, no centro da capital, que os representantes eleitos trabalham. Hoje, cada um dos 55 vereadores representa mais de 200 mil habitantes. Eu me surpreendo vendo o deputado pedindo o fechamento do parlamento. O dia que fechar a Câmara, ele vai fazer o quê? Ele vai subir numa caixinha aí e ficar em cima gritando com o megafone? Não. Para sentar na cadeira de relator tinha que ser blindado. O poder ele se constitui não só do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Tem um poder anterior que ninguém se dá conta de que existe, porque não convém saber que ele existe, que é o poder popular. Durante a ditadura militar, que foi de 1964 a 1985, a Câmara Municipal não chegou a ser fechada, mas teve os seus poderes restringidos, vereadores cassados e o número de parlamentares drasticamente diminuído. Eu fui presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato institucional, e que obrigava as câmaras municipais e as assembleias legislativas a ter uma comissão de julgamento de funcionários que eventualmente estavam contra a Revolução. E foi muito difícil, porque havia uma pressão permanente e constante em cima da Câmara inteira. No último comício pelas diretas já, houve uma reunião decisiva para ver se a gente fechava o Anhangabaú. Eu disse para o prefeito, pode fechar que não tem problema nenhum. A CET garante a livre circulação no município de São Paulo. Vladimir Herzog tinha sido uma vítima da ditadura. Quer dizer, foi assassinado, barbaramente assassinado. Então era uma coisa meio tabu. E eu apresentei o projeto, nós éramos maioria. O projeto foi aprovado, mas o prefeito não sancionou. Vetou. Vetou, mas nós derrubamos o veto. E a rua onde ficava a TV Cultura passou a ser chamada Rua Vladimir Herzog. Com todo o encantamento de ter sido eleito, uma responsabilidade enorme de representar este pensamento, logo em seguida, poucos meses depois, por conta do golpe que dizem que foi no dia 31 de março, mas foi no dia 1º de abril, todo mundo sabe disso. Na sequência, nós criticamos duramente da tribuna, está nos anais, os meus discursos estão nos anais. E em seguida ficou intolerável para a ditadura continuar me ouvindo. E me prenderam. O vereador Manuel Figueiredo Ferraz, que, embora fosse um homem de direita, um homem de respeito à dignidade, não permitiu que eu fosse para a prisão num camburão. Fez questão de me levar no carro dele de vereador até o DOPS, onde eu fiquei preso. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício, está todo mundo preso. Fui presidente do Centro Acadêmico 22 de agosto, no ano em que a PUC foi invadida pelas forças policiais. A invasão foi um ato brutal e cabe aqui lembrar da nossa reitora Nadir Kufuri, que usou uma frase, foi: a polícia só entra na PUC se passar no vestibular, entendeu? A PUC era uma ilha de resistência. Durante o período ditatorial aqui no Brasil, nós tivemos
os prefeitos, primeiro os governadores também eram indicados, e os prefeitos eram indicados. Mas eu não me conformava com isso. O que eu fiz? Eu, então, fiz um convite aos presidentes de câmaras das capitais brasileiras para virem a São Paulo. Para vir a São Paulo, nós fazemos uma reunião. E como mote da reunião, eu coloquei eleição direta para prefeito das capitais. O grosso da Câmara Municipal entendia que nós precisaríamos ter uma Câmara independente. E, evidentemente, isso significava ter o Meirelles como presidente. E o Meirelles foi eleito presidente. Foi eleito presidente com uma maioria esmagadora. E, evidentemente, eleito presidente da Câmara do Estado de São Paulo, aqui neste plenário, naquela cadeira, que em seguida, por manipulação do Paulo Maluf e do comando do 4º Exército aqui em São Paulo, que houve uma decisão judicial me afastando da presidência. A Câmara Municipal foi a sede no município de São Paulo da organização da campanha das diretas. Aqui funcionava o Comitê Municipal pelas Diretas Já. E eu era o coordenador municipal pelo PT. Eu fui presidente do Centro Acadêmico de Sociologia e Política e, na qualidade de vice-presidente, eu fui preso num congresso em São Bernardo do Campos e por essa prisão eu fui condenado a 5 anos de prisão, tive que me exilar no Chile. O nosso julgamento foi o primeiro julgamento depois do AI-5. Eu não assisti ao meu julgamento porque eu sabia que seríamos condenados. Então, isto serve inclusive de lição para todos nós de que como a ditadura ela é perversa em todos os sentidos. Depois não venham se queixar de que no tempo da ditadura era assim e agora o que é? O Erasmo Dias foi eleito, infelizmente, vereador da cidade de São Paulo. Nós éramos membros da Comissão de Educação. Eu apresentei na época um projeto de lei dando o nome de uma escola da rede municipal de Carlos Lamarca. E eu falei, olha, primeiro que o Lamarca tinha que ser considerado um herói do Brasil, porque ele lutou pela democracia, não aceitou o golpe. E se ele estivesse vivo ainda hoje, e se ele não tivesse saído do exército, ele seria um grande general, né? Daí ele ficou muito irado com isso e ameaçou, falou, se você continuar falando isso, você não vai sair vivo por essa porta. Aí eu falei, Belinha, precisamos fazer o enterro da ditadura. Como fazer o enterro da ditadura? Você é louco? Falei, não, nós precisamos de um número de caixões que significava os ditadores, os generais, qualquer loucura da época. Ela falou assim, mas caixão cheio, mas... Não, pode ser vazio. Simbólico, por favor. Enche de papel, de flor lá. Aí arrumamos um número lá, 35 caixões, 50 caixões. E a funerária mandou 50 caixões pra cá. Lá não tinha aquele auditório externo lá. Era um pátio lá, um cimentão. Nós fizemos um velório público, assim, enchemos de caixão, com flores, coroa e tal, e saiu um cortejo carregando cada caixão a pé, daqui até a catedral. Nós descobrimos com a CPI aqui da Vala que a proposta era da existência de um crematório. Eles pretendiam queimar, né? Tá certo? Todas as pessoas que fossem enterradas lá, não. Eles estavam pensando em cremar todos aqueles que nós descobrimos na época, depois com as análises, que foram mortos pela ditadura militar, torturados e mortos, como também muitos que foram da época do Esquadrão da Morte. Eram 1.049 ossadas acondicionados em sacos plásticos, sem nenhuma identificação. Então havia ossos de corpos inteiros, de 1.049 pessoas, inclusive crianças, e deles nós descobrimos 7
desaparecidos políticos, cujas ossadas foram identificadas, porque aí, naquele momento, eu propus ao governo do Estado, que era Fleury, né, um acordo, um convênio com a Unicamp, para que a Unicamp, com o seu Instituto, né, de Medicina Legal, pudesse fazer o trabalho de investigação daquelas ossadas. E até ali foi a primeira descoberta do que havia acontecido com os desaparecidos políticos. Eu quero dar por aberto os trabalhos da reunião ordinária da Comissão da Verdade do município de São Paulo, Vladimir Herzog. Terminada a CPI das ossadas, em 90, tinha um bairro na Zona Sul que estava surgindo, na região de Parelheiros. E eu peguei o nome de vários daqueles ativistas que foram mortos pela ditadura militar, me reuni com a sociedade de amigos do bairro e demos nome de todos esses. Sônia Maria Jones, Bicalho Lana, vários ativistas viraram então nome de rua no Jardim Progresso, na Zona Sul de São Paulo. A nossa comissão, que foi a segunda, onde eu propus e fui o presidente, ela chamou tanto os presos, torturados, as pessoas que sofreram, como chamou também os torturadores. Fizemos uma sessão solene e devolvemos a titularidade, a vereança, para 43 pessoas que tinham sido caçadas por motivos políticos. E o mais importante, gente de esquerda e gente de direita. Nós não fizemos discriminação. Como poder legislativo que é, a Câmara convive com o Executivo, a Prefeitura. A relação dos vereadores com os prefeitos de São Paulo pode ser harmônica ou turbulenta. O Mário Covas assumiu a cidade com um orçamento de 900 milhões de dólares. Me lembro muito bem desses números. Se nós fizéssemos por 5 hoje, daria 4 bilhões e meio. Fez muita coisa na cidade. Hoje a cidade tem um orçamento que passa 90 bilhões. Então olha o que era o passado. Ah, mas a população era bem menor. Talvez fosse uns 60% da população e tal. Mas a cidade tinha muita coisa para fazer. Tinha ruas, tinha... Enfim, mas só para imaginar isso. Bom, depois do Mário Covas, lamentavelmente nós perdemos a eleição. Com o Fernando Henrique, que perde para o Jânio. Nada a declarar. O senhor já se considera eleito? Nada a declarar. O senhor já se considera eleito? Nada a declarar. Ele assinou uma carta e me entregou de renúncia. Eu fiquei 1 hora com aquilo no bolso, que era uma verdadeira batata quente, eu não sabia o que fazer. Depois de 1 hora, eu chamei o secretário dele e disse, eu vou entrar, vou devolver. Cheguei lá, devolvi a carta para ele. E disse, prefeito Jânio Quadros, eu não serei um Oscar Pedroso Horta da sua vida. Está aqui a sua carta e o senhor tem outros meios, se o senhor quer renunciar ao seu mandato, que eu faça não pelas minhas mãos. O Jânio também começou a confiar na minha pessoa. Então, quando eu chegava, eu sentava do lado da cadeira dele, né? Prefeito aqui e eu sentava aqui. Mas eu sabia os truques. Doutor Jânio, olha o carimbo. Que carimbo? Tinha um carimbo. Quando ele te atendia, mas que era para engrever, né? Ele virava o carimbo de cabeça para baixo e carimbava. Aí você espera a vida toda o pedido do projeto, não sabe. Nada. O Jânio Quadros era uma figura muito simbólica para a história do Brasil. Ou seja, ele vinha com uma carga de representação, de expressão. Mesmo com a renúncia, ele chegou à Prefeitura de São Paulo com muita força. E nós discordávamos da postura do Jânio Quadros. Nós éramos da chamada luta democrática e popular que o Jânio Quadros não representava. Na nossa visão, ele era grande responsável pelos desvios que o Brasil teve no período.
pela entrada dos militares, por um longo período sem liberdades e sem possibilidade de representação, de palavra, de voz, de ação na luta social. O Jânio representava muito isso, ele foi responsável na nossa avaliação por esse período. Então só nos restava fazer oposição. Cansei de dizer à imprensa que nessa cidade eu sou imbatível. Imbatível. Jânio, maravilhoso. Maravilhoso. Quem trabalhou com o Jânio Quadros leva assim, uma imagem dele maravilhosa. Ele era um homem que mantinha respeito. E nós estamos um dia, me lembro de uma discussão aqui pesada, aí toca o telefone, né? E aí a pessoa do outro lado da linha diz: Nobre Edil, como está o senhor? Eu falei: não tem mais o que fazer. Vai, pum, bate o telefone, porque ele brincava, passava trote toda hora, né? Desliguei o telefone. Mas não deu 1 minuto, liga o telefone de novo, era a dona Kalime, que era secretária do prefeito Jânio Quadros. Vereador, o senhor é um homem educado, um homem elegante, só bateu o telefone na cara do presidente da República, tal, porque eles tratavam ele de presidente, não de prefeito. Eu digo: não era dona Kalime, a senhora me desculpe, mas eu não sou... Normalmente é a senhora que liga e depois passa o prefeito. Eu nem imaginei que o prefeito, ele mesmo, fosse fazer uma ligação e queria falar comigo. E o Jânio era terrível, terrível, terrível. Aí ele veio pro telefone: nobre Edil, o senhor tem toda a razão, já estou velho demais, ao fim da minha vida, essa maneira como vocês me tratam aí. Estou satisfeito comigo mesmo. E o que me importa é que outros estejam satisfeitos ou insatisfeitos. O que vale é o que eu sinto. Essa forma de governar, consultando a sociedade, consultando os cidadãos, dando espaço para que ele se expresse, para que ele interfira, eu acho que essa é a marca do governo. Quando eu fui vereador aqui, eu tive N projetos de lei apresentados e que não chegavam sequer a ser votados no plenário. Barrava, a própria comissão por onde ele passava, a primeira da Comissão de Constituição e Justiça, já era barrado. Agora imagina como prefeita, com minoria aqui, eu tinha minoria. A bancada de apoio à prefeita Luísa Erundina, que havia sido eleita com ela, era de 18 vereadores. A maioria absoluta, em 53, eram 27. Então eu, como líder da prefeita, imagina só, eu tinha que funcionar o tempo todo para tentar conseguir sempre mais 9 votos para ter a maioria absoluta para conseguir, né, aprovar os projetos da prefeita. Mas foi um período muito interessante, porque havia uma oposição muito dura à prefeita, mas o debate era muito democrático e era muito fundado na discussão de políticas públicas. Eu me lembro uma vez que um grande jornal aqui de São Paulo, acho que o Estado de São Paulo, fez até uma crítica dizendo que a prefeita não consegue aprovar nada, só aprova por substitutivos. E eu, entrevistado, disse: mas isso é muito positivo. Havia no acordo para a reforma do Autódromo de Interlagos concessões que a prefeitura deveria fazer à Shell, a sua rede de distribuição de combustíveis, que nós achamos exagerado. Sinceramente, eu não sei se hoje faria essas mesmas críticas que fiz na época, já que éramos... Por quê? Porque éramos de um partido aliado e as críticas foram muito duras. Foi um conflito duro com a prefeita. Mas aí os vereadores caíram em cima e acharam que eu tinha feito acordos escusos com a Shell. Teve acordo escuso nenhum. Não é que foi de graça. Eu passei os terrenos, eram 36, se eu não me engano, que estavam vazios para que eles pudessem explorar com a venda de combustível e eles repassariam para a prefeitura mensalmente 5% dos lucros das vendas que eles tivessem naqueles postos até um certo tempo de anos. Eu tive uma reunião com ela, pedi uma reunião e ela me atendeu. Eu falei: prefeita, estão colocando venda nos seus olhos. Porque tinha aqui um superfaturamento de porcas, arroelas, alimentação com datas vencidas. Quer dizer, naquela época, eu fui para o plenário, denunciei as forças ocultas de esquerda. Aqui do plenário, denunciei. Naquela época, eu sabia o que acontecia na casa. E falei para ela, ela abaixou a cabeça, triste. Eu sentia a nossa prefeita triste. O
único grande poder da República, o único, que paga as suas contas em dia é a Prefeitura de São Paulo. As obras que nós fazemos, nós pagamos. Um dos meus assessores, ele acompanhava o Diário Oficial detalhadamente todo dia. E aí, na execução orçamentária, ele me chamou e falou, olha, tem uma barbaridade o que estão gastando com o túnel Ayrton Senna. Tá, a gente precisa ir atrás disso. E entramos com uma ação no Ministério Público, porque não é a gente que faz, quer dizer, dando os dados para que o Ministério Público investigasse o que a gente achava que era superfaturamento. O quilômetro desse túnel aqui que nós estamos em cima custou mais do que o dobro do quilômetro do túnel do Canal da Mancha que passa sobre o mar. Quer dizer, é algo absurdo que nós precisamos esclarecer isso para a opinião pública. E acabou comprovando que era um superfaturamento brutal e no decorrer disso tudo mostrou que o Maluf transferiu para o exterior centenas de milhões de reais desse superfaturamento. Então foi uma coisa que demorou muito tempo, mas que vale a pena, porque aí ele acabou tendo que devolver, é recente, essa devolução. Demorou, né? Mas faz a justiça alguns meses, condenou. E ele também acabou sendo preso por causa desse superfaturamento. O fato de manter 10 secretários da equipe anterior do ex-prefeito Maluf na minha administração, nada mais do que é refletir um compromisso de campanha de dar continuidade a uma administração muito bem sucedida e que foi aprovada pela população. O senhor fez um projeto que obrigava a prefeitura a utilizar 25% de atores e modelos negros nos anúncios. O que aconteceu com esse projeto? Eu aprovei, Celso Pitta vetou, para minha surpresa, porque era o primeiro prefeito negro, não esperava isso dele, vetou com um vício constitucional, com a falha constitucional, que ele cortou palavras dentro do texto, aliás, ele cortou exatamente o percentual, 25%. Fui até o Supremo, ganhamos no Supremo, implantou a lei. Para minha surpresa, o primeiro ator negro que ele coloca na televisão foi um lixeiro. Votem no Pitta. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. A relação efetivamente está estremecida pelas razões que todos conhecem. Primeiro, por causa daquela peça publicitária no início da campanha, depois por atitudes dos próprios publicitários durante a campanha e, finalmente, pela declaração do ex-prefeito de que nada tinha a ver com essa administração. Ele tem. Mas, efetivamente, como presidente do partido que eu era afiliado, não poderia deixar de ter. Toda a imprensa contra o Pitta. E o Pitta, eu lembro que teve um jogo de futebol do Corinthians, que era bem na véspera de Natal. A cidade agitada, e o jogo ia ser bem no horário comercial. Então, Pitta, junto com o gabinete, achou que tinha que mudar o horário do jogo. Aí você mexeu com a Rede Globo. E a Rede Globo não gostou. E a Rede Globo foi dando troco no Pitta. É isso que aconteceu. Ou no governo Pitta não teve nada de bom? O que teve de bom na opinião do senhor? Muita coisa. Na minha opinião, que eu participei junto com o Pitta, ele foi o preto mais injustiçado do Brasil. Se teve um preto injustiçado no Brasil, foi Celso Pitta. Tanto é que um atleta morreu com 60 anos de idade. Morreu do quê? Morreu de desgosto. Eu enxergava um racismo velado a princípio, mas depois que começou a ter... Não havia, claro, uma manifestação plenária de púlpito. É claro, não havia um discurso disso, mas você via. Se isso acontece com um negro que está preparado para fazer a função que exercia, é uma coisa. Mas acontecer com um negro que não estava preparado para exercer a função que exercia, aí você consegue destruir. Na Câmara, nós vamos ter uma relação com os vereadores, independentemente também das bancadas, né? Que se quiserem votar por projetos que sejam de benefício da cidade, bem-vindo. Nós criamos uma série de eventos aqui na Câmara, de peças de teatro, encenações, para fazer oposição e mostrar as contradições da gestão da prefeita Marta Suplicy. Inclusive, criamos a figura da Martaxa. Foi uma ideia nossa, eu e o vereador Dalton Silvano,
criamos essa figura, a bancada abraçou e nós fizemos aqui uma série de sketches dentro do plenário, fora do plenário, com a Martaxa primeiro, que acabou porque ela se ofendeu, né? Reagiu de uma maneira ruim ao apelido, aí o apelido pegou, eu acho que até hoje a rainha tinha uma faixa, Martaxa primeiro, a rainha das taxas, e ao lado dela tinha o barão do lixo, porque exatamente entre as taxas que ela ia criar, uma delas era a taxa do lixo, então o barão do lixo acompanhava a sua majestade, a rainha. Então tinha um projeto muito importante para a questão do transporte público, que as pessoas podiam ver dentro do ônibus para que eles iam descer em tal lugar e saber onde descer. Esse é um projeto de acessibilidade que a senhora criou. Exatamente. Ela me disse, Flávia, esse projeto é muito importante, mas é para a Europa. Para nós não dá. Você pode ser de esquerda, ser feminista, mas se você nunca pisou numa periferia, nunca pisou no chão, assim, para ver direito, você não tem essa sensibilidade. Eu acho que tem muito a ver com ser uma pessoa realmente apaixonada. Eu falo o que eu penso, enfrento a situação, a pessoa não fica na dúvida, não fica em cima do muro. Político geralmente já não é assim. Mulher ser assim, já é um assim, né? Já não cai bem. Quando é homem, isso é uma grandíssima qualidade. Quando é mulher, você tem todos os adjetivos que você consegue imaginar. A bancada da Marta tinha 42 vereadores. Tinha alguns firmes e outros nem tanto. Os que estavam na CCJ comigo, se eu cochilasse, eles votavam com os tucanos. Marta, prefeita na época, era meio arredio com a Câmara e os partidos tinham 2 vereadores, 3, 4. O único meio de a gente manter e ter forças no parlamento era se unir. E se unimos na época em 17. Os 17 só desciam quando a gente fechava um acordo. Foi muito bom para o parlamento, porque aprovamos todas as leis importantes para o município de São Paulo, sem birras, sem nada. O Serra vinha de uma cultura de Brasília. Tem até não é anedota, aconteceu mesmo e contaram pra gente. Quando ele chegou como prefeito de São Paulo e perguntou como é que eu faço para ter medida provisória. Só que não tem medida provisória em São Paulo, em prefeitura, a nível municipal. Porque ele queria, enfim, em vez de enfrentar os problemas de compor uma maioria, que faz parte do exercício do cargo, ele queria governar por decreto, como assim o fez. Nossa ideia era proporcionar ao trabalhador desempregado, à trabalhadora desempregada, a arte de facilitar, de isentar o pagamento de uma condução. É uma questão de coerência. Infelizmente, o senhor senador José Serra, à época, foi uma incoerência, porque ele vetou ipsis literis, ou seja, de ponta a ponta, tudo aquilo que nós discutimos aqui na Câmara Municipal durante pelo menos uns 4 meses. O que mais importa nesse momento é expandir essa cruzada contra a poluição, o projeto Cidade Limpa, para os outros modelos de poluição, do ar, da água e sonora. No caso da Cidade Limpa, no caso específico, a gente votou a favor da lei, inclusive. A gente considerava que ela dava um passo importante em relação à paisagem urbana, mas era uma bancada aguerrida de oposição, naturalmente, porque o Kassab, enfim, estava no outro campo político, tinha outros projetos para a cidade, mas a gente sempre procurou fazer uma oposição inteligente, né? A gente não vai ser contra por ser contra, a gente analisava o mérito dos projetos. Como assim? Perigoso. Mas quem que definiu que tem que ser? Não. Tá autorizado. É ciclo passarela. Ciclo passarela tem que pedalar, né? Lógico. Eu acho que é, pô. Vamos tentar pedalar. Se der alguma coisa errada, a gente volta. A gente serve de cobaia. Eu lembro que quando eu assumi, em 2012, aquele ano tinha chovido muito, nós tínhamos tido muitas enchentes em São Paulo. E aí eu fiz esse PL, que foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara, que a Prefeitura, junto com a Defesa Civil, avisasse as pessoas, para que as pessoas não ficassem refém
né, das tempestades. A gente já antecipava a questão dos eventos climáticos extremos naquela época, né? E o Haddad vetou. Mas eu batia muito de frente com o Haddad por causa disso, que era oposição, então não aprovava a lei. Em 1999, a CPI da máfia dos fiscais investigou um dos maiores escândalos de corrupção da administração pública brasileira. Acusações de que fiscais da Prefeitura de São Paulo cobravam propina e o esquema de corrupção envolvia vereadores foram comprovadas pela Câmara. Até agora, ninguém mais pode dizer que não existem provas, que não existe razão para se fazer uma investigação. Temos que ter CPI, temos que ter impeachment. Explode uma denúncia que é veiculada pela Rede Globo de televisão e que colocava uma corrupção que pudesse envolver autoridades municipais. Naquele momento, eu peço uma CPI. E há uma reação muito forte de alguns setores da casa, porque poderia envolver aquilo vereadores. A CPI para investigar a corrupção nas administrações regionais foi aprovada por 53 votos, uma virada e tanto. Há uma semana, a bancada aliada do prefeito do PPB, Celso Pitta, tinha rejeitado a CPI. Eu fiz o requerimento e havia uma pressão da imprensa para que se criasse a CPI, né? E foi rejeitado o requerimento. Houve um desgaste brutal para a Câmara de São Paulo. E eu voltei com outro objeto a reapresentar o requerimento. E aí, como houve uma pressão social muito grande sobre a Câmara, ela acabou sendo aprovada. Passo a palavra ao nobre relator Milton Leite para a primeira arguição. Ambulantes que corriam acusam os fiscais de pegar propina? Acusam a fiscalização de pegar propina? Exatamente. Nós fizemos a relatoria, tivemos que indicar a cassação de 3 parlamentares, 2 aqui no plenário e até uma história estranha. Tem um parlamentar, não vou mencionar o nome, ele dizia que tinha 35 vereadores na mão. Não é verdade, teve 35 votos contra ele. Cassou-se o mandato do vereador Vicente Miscone, Mairi Virginiano e o Rana Garibe. Nós indicamos por um crime cometido após ele ter sido diplomado, mas vereador. Nós remetemos à Assembleia e a Assembleia aí, então, com o relatório nosso, processou a cassação do vereador Rana Garibe para o problema do envolvimento da máfia dos fiscais. Peço a Vossa Excelência que acolham a denúncia, para que esta casa, nesse momento, possa cumprir com os desígnios maiores que a cidade de São Paulo espera que a cidade de São Paulo hoje tem. Isso gerou uma grande situação de acompanhamento dessa CPI, que era vista quase como se fosse uma novela, né? Com televisões transmitindo diariamente, ao vivo, as sessões da CPI. Teve uma testemunha que foi baleada, um ambulante foi baleado, quase morreu, teve um outro que foi assassinado, aí teve... Então era uma coisa tensa, eu tinha que andar inclusive com segurança naquele período, era uma coisa muito feia. Durante as investigações, 3 pessoas sofreram atentados à bala. Um dos líderes dos camelôs, Afonso José da Silva, que levou 4 tiros, recebeu alta hoje e disse que o prefeito sabia de tudo e não fez nada. Essa é uma acusação leviana. Esse senhor, talvez transtornado pelo evento que foi vítima, esteja talvez exacerbando. Mas eram absurdos, histórias tenebrosas. Tinha um cidadão na Praça da Sé, o chefe dos fiscais, que arregimentava as mulheres para abusar sexualmente para devolver suas mercadorias. Está nos autos. Nós pegamos ele, indiciamos ele, nós não fomos duros. A decisão da Câmara é uma decisão soberana. Cada vereador vota de acordo com a sua consciência. Mas não tem nenhuma ligação com o senhor. O PT não tem nenhuma ligação com o senhor. Se pertence ao não meu troca partido, ideia com o senhor, não pergunta para o senhor se é bom ou não abrir essa CPI. Os projetos de interesse... O senhor nunca discutiu isso com a sua bancada? Os projetos de interesse do Executivo são discutidos e são analisados Alguma vez o senhor discutiu com a bancada do PPB se é bom ou não abrir a CPI? Mas evidentemente que a conversa com os políticos envolve esse assunto de momento. O Parlamento Nacional naquele período foi a Câmara Municipal de São Paulo. Como o maior parlamento municipal da América Latina, a Câmara sempre foi exemplo na discussão de grandes temas.
a começar pela Lei Orgânica do município, promulgada em 1990. Então, em 1989, quando ficou pronta a Constituição Estadual, em 5 de outubro, teve início o processo de produção da Lei Orgânica do município de São Paulo, que tinha o prazo de 6 meses, até abril, e foi um processo muito rico de discussão, né? Com a participação popular muito intensa, com a sociedade civil muito presente e com um processo de negociação muito interessante. Então nós colocamos na Constituinte, eu me lembro muito, criança é uma prioridade absoluta do município de São Paulo. Aí a ideia, que já circulava muito pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de ter o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente na cidade de São Paulo, que seria uma referência, e os conselhos tutelares. A gente abriu, não ficou fechado só entre meia dúzia de vereadores, tá certo? A gente abriu e realmente foi muito interessante, porque não só enriqueceu o debate, como também a gente teve a chance de receber propostas inimagináveis e que eram importantes para a cidade de São Paulo. Nós tivemos, naquele momento, 122 emendas populares para a Constituição que recolheram 12 milhões de assinaturas no Brasil. Quer dizer, é muito impressionante como o processo de participação popular. E foi isso que me fez vir para a Câmara. Digamos que o meu programa de trabalho fundamental foi obter que a Constituição Municipal incorporasse o que tinha sido avanço na federal, como, por exemplo, essa possibilidade da iniciativa popular de lei, a lei do referendo do plebiscito. É muito importante que a nossa lei orgânica prevê inúmeras ações onde a participação popular deve estar presente nas decisões de nós, vereadores. Com o advento da Lei Orgânica do município, inseri no artigo 185 a proteção da Serra da Cantareira, onde eles depositavam 13 milhões de lixo dia. Ao longo dos anos, muitas leis foram feitas pela Câmara Municipal de São Paulo e repercutiram por todo o país. A número legal, está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Iniciamos nossos trabalhos. Iniciamos os nossos trabalhos. Em 1972, quando eu assumi na Câmara Municipal, ainda naquele ano, houve um incêndio significativo aqui em São Paulo. Foi o edifício Andraus, lá na Avenida São João. Muita gente morreu, coisa dessa hora. E a partir daquilo eu falei assim, olha, nós precisamos tomar algumas atitudes em relação a isso. Nem passaram 2 anos e aí o incêndio do edifício Joelma, que fica ao lado da Câmara Municipal. O edifício Joelma, na capital paulista, é envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. Pessoas gritando lá em cima, socorro, pedindo socorro, outros nas janelas querendo pular, e a gente rezando, fica calma, e copos caindo. Aquilo foi um choque terrível na minha vida, eu acho que é um negócio que me impactou muito. Aí eu me propus o seguinte, agora eu vou lutar muito por essas coisas. Eu dizia ao prefeito de então, né, Miguel Colassono, assim, prefeito, todas as pessoas que se salvaram no edifício Joelma foi em decorrência de equipamentos tecnológicos existentes lá dentro. Então nós temos que modernizar. Então foi quando vamos ter que atualizar o Código de Obras, não podemos deixar como está, né? Os CEPACs são os Certificados de Potencial Adicional de Construção, um papel que permite a construção de um edifício acima do estabelecido pela Lei de Zoneamento. Basta que o empreendedor pague por isso. Eu apresentei um projeto que era, digamos, uma evolução, um passo adiante da operação interligada. E isso era o seguinte, a prefeitura emitiria um título, esse título, como é o CEPAC hoje, seria adquirido
pelos empreendedores, eles seriam emitidos para determinadas regiões da cidade e, a partir daí, esses títulos seriam negociáveis entre empreendedores. Foram 3 leis. A lei que criou obrigatoriedade para a prefeitura fornecer uniforme escolar, material escolar e tênis. Aí eu achei importante fazer o Museu do Futebol, porque não tem nenhum outro museu de futebol público no mundo. Fui no governador, no prefeito e falei, olha, se a Sabesp quiser explorar, ela vai ter que pagar para o município de São Paulo, o serviço é nosso, a rede é nossa, a Sabesp explorou todo o tempo a cidade de São Paulo, o serviço de água e esgoto, e nada trouxe ao município. Por fim, chegamos num acordo em que a Sabesp paga 7,5 ao Tesouro Municipal, mensalmente, isso aqui anualmente, o valor do seu balanço, e reinveste outros 13,5. Eu elaborei o projeto, obrigando cinemas, teatros, restaurantes e outros congêneres a terem cadeiras próprias para obeso. Foi aprovado, o João Soares colocou no programa e centenas de câmaras municipais solicitaram cópia do projeto para colocá-lo na sua cidade, principalmente as capitais do Brasil. Quando não estão na escola, as crianças da favela ficam nas creches, participam de atividades culturais, se alimentam e brincam. A periferia de São Paulo, 80%, infelizmente, ela ainda é irregular. Então você tinha um problema sério, você acabava não fazendo creche onde precisava, porque você não ia achar o imóvel legalizado com habite-se, etc., dentro das condições. Então fizemos uma lei que é de um parágrafo, onde a prefeitura entende que precisa uma creche. Se o imóvel estiver dentro de especificações técnicas de segurança, higiene e saúde, a prefeitura pode autorizar. Ponto, encerrada a lei. Porque senão você começa a dar aquelas margens de interpretação para ter vazamento em todo lugar. Foi aprovada por unanimidade. Eu me lembro que o plenário ficou muito cheio na época de pessoas de associações que batalhavam por essa iniciativa de criar essa comissão para que eles pudessem participar eventualmente da legislação, da criação de leis e de propostas de caráter popular que não necessariamente seriam iniciativas do vereador, seriam através do vereador, mas iniciativas de caráter popular. Se tratava de enfrentar a discriminação. Isto é que deu origem, inclusive eu tinha uma aproximação do Sindicato das Domésticas, e isso deu origem até a um projeto de lei, certo? Que é contra a discriminação no elevador. Tinha um grande banco, um dos maiores bancos do Brasil, que tinha 30 CNPJs no endereço lá em Poá, que era uma sala em cima de um mercadinho. O que a gente fez? Nós saímos daqui e fomos fazer uma diligência lá. Chegamos lá, tudo fechado, tudo vazio. Eles diziam que o endereço era em Poá só para pagar o ISS menor lá em Poá e não pagar o imposto aqui para a cidade de São Paulo. Nós recuperamos só nessa CPI da evasão fiscal 1 bilhão e 200 milhões, fora os autos de inflação que foram lavrados de mais de 4 bilhões de reais. Vamos publicar no Diário Oficial a remuneração de todos os servidores da casa. Daí sabe o que aconteceu? Me chamaram lá no 10º andar, no auditório, os servidores da casa. Presidente, você vai querer publicar a nossa remuneração? Tem alguns aqui que foram casados, estão separados, a ex-mulher dele vai saber. É direito dela. Estão encerrados os trabalhos e a sessão de hoje. Estão encerrados os nossos trabalhos. Estão encerrados os nossos trabalhos. Estão encerrados os nossos trabalhos. Nós éramos 6, minoritárias, E no PMDB também. Eu era a única vereadora, ou seja, num ambiente de mais de 10 vereadores. Então, vocês tinham que trabalhar muito mais, tinham que mostrar mais competência, mais dedicação, além dos outros compromissos e afazeres que a mulher sempre traz, que são os cuidados com a família. Mas sempre procurei trabalhar muito nesse sentido, de confiar, de acreditar, de abrir espaço, de buscar resultados, de buscar avanços, Localizado no Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, o agora Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo foi fundado em 2004. Se hoje a cidade de São Paulo tem
aquela suntuosidade do Museu Afro-Brasil partiu aqui, dessa cabecinha, desse coração e dessas mãos, junto com a mãe Silvia de Oxalá. Aquele museu, naquele espaço nobre, foi um pontapé bem certeiro, né, na estrutura do racismo na cidade de São Paulo. Pra você ter uma ideia, teve um jornalista que chegou para mim e falou assim, bom, acho que a única comissão que dá para caçar alguém é a sua. Por quê? Não, porque você é presidente e iria de relatora, e eram só 3 integrantes na comissão, então o PT tem 2-1, eu falei, que é isso? Essa cassação não é política. Se eu encontrar provas, né, a gente propõe a cassação. Se eu não encontrar, eu não vou. Mas assim, tudo é tratado, como é muito hoje na política, né? As cassações são políticas. Eu fui na cadeia feminina e por isso do projeto das mães, filhos das mulheres presas. O parlamento municipal era muito masculino e muitas pessoas muito autoritárias. Nunca fizeram essa discussão, nem pensaram nessas pessoas, nunca. A senhora estava falando o nome desses grileiros aqui. Na tribuna. A senhora não tinha medo? Mas se eu não usasse a tribuna, eu ia usar o quê? Porque o parlamento possibilita a voz na tribuna. A Câmara segue como a Casa do Povo e a guardiã da democracia na cidade de São Paulo. Estou convencido que é possível fazer política sem ódio. Fazer política falando a verdade. O povo paulistano deixou claro que não quer confrontos nem divisões, mas sim um prefeito que governe para todos. Aqui não pode ser apenas um gabinete de despachante, como se fala, né? Aqui as pessoas têm que pensar a sociedade. Muita gente acha que o trabalho de um legislador, de um deputado, de um vereador é ficar 24 horas por dia dentro do plenário. Não. Um deputado ou um vereador que faça isso não está cumprindo seu papel. Ele tem que estar na rua. O vereador não tem que fazer muitas leis. Ele tem que fazer com que as boas leis, principalmente as que vêm do executivo, sejam aprovadas. Porque, objetivamente, é o centro do poder. O centro do poder numa democracia, por mais incrível que pareça, não é o executivo. O centro do poder é o legislativo. Quando eu fui eleito, eu não achei que eu fosse trabalhar tanto, sinceramente. A gente ouve falar que vereador não trabalha, né? Eu nunca trabalhei tanto. Porque eu adorei ser vereador, assim, foi um trabalho extremamente gratificante. Eu senti que eu fiz a diferença para algumas pessoas. Ficou claro que eu não ia mudar o mundo nem a cidade, mas ficou claro que eu podia fazer alguma coisa e eu fiz, eu me dediquei muito. Eu brinco dizendo que esse plenário aqui não é azul, não por acaso, né? Mas ele se compara ao Senado da República, né? O vereador em São Paulo é senador, né? Pela quantidade de votos que tem que ter. Então, é muito intenso. Eu diria que a Câmara Municipal de São Paulo é o lugar, né, o locus mais intenso de política que eu já participei ou passei na minha vida pública. Em termos de estrutura, você ser vereador em São Paulo é mais do que qualquer outro cargo. É impressionante, né? Você tem a possibilidade de ter muitos assessores, enfim, você buscar na cidade pessoas com talento e capacidade para ajudar e discutir problemas. Aqui tem sucesso quem de fato tem a capacidade de compor, de ouvir e de dialogar. Naquela época, ser vereador contava, fazia diferença. Fazia diferença e a galeria da Câmara estava sempre cheia, todo mundo cobrava muito os vereadores. Aqui a bancada de imprensa estava sempre lotada, sempre. Então, foi o melhor período parlamentar meu, foi na Câmara Municipal de São Paulo. Não tenho dúvida disso. E para mim foi, acima de tudo, um grande aprendizado. Eu não posso fazer nada. Quem faz são vocês. A briga é de vocês. A luta é de vocês. Eu sou uma pessoa que encaminha. O vereador não faz, na minha opinião, ele não faz acontecer. Quem faz acontecer é a luta do povo. Se não tiver a luta do povo atrás...
A gente às vezes está aqui, a população acha, o vereador tem que fazer lei. Ele não tem só que fazer lei, ele tem que cobrar as leis que já existem. Porque não adianta você ser aqui uma máquina de fazer lei e essa lei nunca entrar em uso. Ao contrário, ela fica em desuso por falta de aplicabilidade. Essa foi uma das minhas brigas sempre aqui na Câmara Municipal. Agora, o que eu levei foi isso, olha, não se perca as benesses do poder, né? Não se perca na contemplação dos benefícios. Pelo contrário, tem esses benefícios o mais distante de uma ação de comprometimento com as pessoas. As pessoas não têm esses benefícios, não tem carro com motorista. Aliás, quando eu fui vereador, eu entreguei o meu carro para a Câmara Municipal. É de tal sorte a importância do vereador nos termos da nova Constituição que o prefeito será obrigado a dialogar com ele. Quando o Brasil Vita subia na tribuna, a Câmara Municipal, os vereadores ouviam, porque ele vem com argumentos, ele tem o que dizer. E eu também, então, procurava fazer discursos bem feitos. Todos procuravam argumentar bem, porque isso valia, isso tinha influência, né? Então, é isso que eu sinto falta, né, na política brasileira. Quando eu estava na administração, era secretário de subprefeituras, quem eram os meus grandes conselheiros? Vereadores. Porque eles sabem as prioridades do lugar. Então, falava, o vereador quer voto, claro. Então, como ele quer voto, ele procura te dizer o quê? O que tem mais demanda, porque é o que dá mais voto. O que tem mais demanda num lugar é porque é uma prioridade do lugar. Então, o vereador tem um papel muito importante, que, infelizmente, não é bem interpretado e bem comunicado. Eu brincava com alguns deputados e dizia, esse já foi vereador. Aí você ia checar, já tinha sido. Por quê? Ele tinha facilidade em lidar com o regimento interno. Ele tinha facilidade de postura. Porque você vai aprendendo na Câmara Municipal. E a melhor escola que tem, para quem quer ter vida pública, é a Câmara Municipal, sem sombra de dúvidas. Essa casa foi uma escola para mim no exercício do mandato. Foi o meu primeiro mandato na época da ditadura militar, que ainda vigente, de um partido que começava a existir ali, que era o Partido dos Trabalhadores, que víamos da luta sindical, da luta popular, da luta no campo e na cidade. Portanto, foi um momento muito bonito, muito forte. São 55 vereadores de uma cidade sensacional, mas complexa. E o que a gente tem percebido? Que a grande maioria dos vereadores, né, amam muito a cidade de São Paulo, se dedicam bastante. Eu acho que o que está faltando é a sociedade entender melhor o trabalho do vereador, entender melhor a importância do vereador. O Municipal tem um quadro fantástico de pessoas sérias. Dedicadas, eles amam essa casa. O corpo de pessoas, homens e mulheres, que se dirigem para trabalhar, diretos ou indiretos, concursados ou não, eles amam essa casa, amam o seu trabalho. O que me enche de orgulho, que nós sempre estamos tentando melhorar. Na nossa vida, nós temos aí o exemplo do califa Omar, que ele estava saindo de Jerusalém, junto com as suas pessoas, e avistou de longe um velhinho plantando uma árvore. Ele chegou até o velhinho e perguntou, você está plantando essa árvore? E era uma tamareira. E a tamareira leva décadas para começar a dar os frutos. Você está plantando essa árvore, mas você não vai se aproveitar dos seus frutos? E o velhinho respondeu para ele, outros plantaram, eu colhi. Eu estou plantando para que os outros colham. É essa a vida do vereador na cidade de São Paulo. Plantar para que a comunidade colha, para que a gente tenha uma vida melhor.